Durante este programa, falamos sobre o desenvolvimento de uma mina e vimos que ele começa por uma rigorosa avaliação do local onde ela será instalada. A forma como a lavra vai ser feita depende das características da jazida e das condições topográficas, entre muitos outros fatores. Hoje você vai ver como executar a limpeza das cristas para garantir a estabilidade dos taludes. Neste episódio você vai ver como fazer as análises adequadas para dimensionar taludes e bermas, como fazer a limpeza das cristas e fazer um monitoramento periódico para tomar as medidas corretivas adequadas em caso de instabilidade. Antes de mais nada, e como sempre, você deve seguir os procedimentos de segurança definidos pela equipe de SST da sua empresa. Agora vamos conversar com o Amarildo Mariano, que é técnico em mineração. Amarildo, qual é o primeiro passo da engenharia de mina? O primeiro passo é a análise geológica. Isso define o método de lavra e a extensão da cava. O segundo é a análise geotécnica. Isso vai definir a inclinação do talude que pode ser escavado. O resultado de todas essas análises vão determinar a altura dos taludes. Os componentes básicos de um talude são sua altura e sua inclinação, que dependem do tipo de rocha em que se esteja lavrando. Existe, como regra geral, uma relação inversa entre estes dois fatores. Quanto maior a altura do talude, mais suave deve ser sua inclinação. O projeto de taludes deve começar sempre pelo dimensionamento das bancadas. A altura é definida operacionalmente, mas em geral está entre 10 e 15 metros. Dependendo do tipo de lavra de rochas ornamentais, essa altura é muito baixa, às vezes limitada às dimensões dos blocos. As bermas, que são as partes horizontais dos taludes, ajudam a dar estabilidade e são uma área para a contenção dos blocos que podem se soltar e que são chamados de chocos, além de facilitar a implantação das drenagens no talude. O ângulo de face e a largura da berma são dimensionados com base na avaliação dos modos de ruptura que podem ocorrer e nos volumes que podem ser mobilizados. Isso depende da estrutura da rocha e das propriedades das descontinuidades. Uma das metodologias mais usadas envolve uma análise estatística das descontinuidades e a definição das formas e volumes das massas instáveis. Muitas vezes, o intemperismo, a vegetação e as camadas de solo que recobrem um afloramento rochoso dificultam a identificação das descontinuidades. Dependendo do tipo de afloramento e das condições em que se encontram, essas dificuldades podem ser superadas com uma limpeza adequada do local da investigação. Lembre-se sempre, a limpeza das cristas é um fator de segurança importantíssimo. Esse é um elemento chave para garantir a segurança das pessoas e do tráfego de veículos e equipamentos. Os taludes e suas bermas devem ser mantidos sempre limpos, retirando-se todo o material solto que possa ocasionar acidentes. Lembrando que além dos equipamentos de proteção individual normais, como calçados de segurança, capacete, óculos, protetores auriculares, máscaras e luvas. No caso de trabalho em altura, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Outra medida importante para garantir o acesso seguro para pessoas e equipamentos é a construção de leiras, sempre com pelo menos a metade do diâmetro do maior pneu que trafegue por ali. E o estacionamento de máquinas pesadas deve respeitar as distâncias mínimas de segurança. Depois que a mina está em operação, é feito o monitoramento dessas condições dos taludes. Esses monitoramentos são fundamentais para a garantia da segurança de todos. Principalmente no caso de rochas com muitas descontinuidades, o monitoramento é fundamental. É preciso fazer o mapeamento rotineiro das bancadas, identificando itens como descontinuidades importantes, que são a presença de falhas e fraturas com a análise dos seus possíveis efeitos, ação sísmica,
percolação de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas, presença de blocos soltos e movimento dos estrados. Em caso de detonação, é preciso estabelecer um plano de fogo para manter o controle de detonação para que ela não cause instabilidade do talude. Também é preciso avaliar a estabilidade das áreas lavradas anteriormente. Caso seja detectada alguma instabilidade, algumas medidas de segurança devem ser adotadas. O primeiro passo é a paralisação das atividades e afastamento dos trabalhadores da área instável, que deve ser sinalizada. Então, são tomadas as medidas para resolver a situação. E só depois de tudo resolvido é que as atividades podem ser retomadas. Portanto, siga as orientações de segurança da sua empresa. Essas avaliações e medidas em relação aos taludes são ações que ocorrem regularmente? Sim, periodicamente são feitas tais avaliações e à medida que a mina vai avançando, também é feita a limpeza das cristas para garantir a segurança dos trabalhadores. Sempre um trabalho de prevenção. Sim, sempre um trabalho de prevenção. Perfeito, muito obrigado, Amarildo. Todos esses procedimentos que acabamos de ver são decisivos para a segurança das operações dentro de uma mina. É preciso fazer uma boa avaliação geológica e geotécnica para dimensionar corretamente taludes e bermas. Promover regularmente a limpeza das cristas, respeitando todos os procedimentos seguros. E realizar monitoramentos periódicos para tomar as medidas adequadas em caso de instabilidades. Este episódio do 100% Seguro chegou ao fim, mas eu vejo você no próximo. Até lá!